eu queria justamente frisar aqui nesse podcast que jejum intermitente não é apenas ficar sem comer. Jejum intermitente é também ficar sem comer, mas ele tem mais a ver com quando e o que você come do que simplesmente o número de horas que você vai ficar ali sem comer. O jejum intermitente, ele é uma estratégia já conhecida de muitos e muitos anos, né? Então, eu sempre, quando eu falo de jejum intermitente, por exemplo, online, né, ali nas minhas lives, eu geralmente mostro artigos científicos e mostro que ele é uma estratégia que vem de muitos anos, né? E ele é uma estratégia autofágica, ou seja, autolimpante, ele gera saúde, longevidade, e eu acho que mais fantástico do que simplesmente ficar sem comer é saber o que você está promovendo no seu corpo com o que você come na sua janela alimentar. E o jejum intermitente, ele fala muito de equilíbrio de hormônios, né? De insulina. Então, quando você faz o jejum intermitente com a estratégia correta, que é o que a gente falou aqui no começo desse podcast, né, que é a dieta low carb ou a dieta keto, né, que o seu nutricionista vai propor ali para você, você promove uma transição metabólica. Não existe só uma forma de emagrecer. O paciente precisa saber isso, né? A gente aprendeu que é só o déficit calórico, mas não existe só essa forma. E não existe só uma via metabólica, né? Nós temos duas vias metabólicas que a gente chama de via glicolítica, né? Que é a via de oxidação da glicose, né? Que tem ali aquele carboidrato, que vai fazer ali um déficit calórico, mas você vai usar um carboidrato, você vai propor para o paciente comer um pouquinho de tudo, né? E de 3 em 3 horas. Você vai usar aquela via de oxidação desse carboidrato. Quando a gente faz o jejum intermitente, que a gente fica período sem comer, naturalmente a gente deixa de estimular a insulina. Partindo desse raciocínio, por que não, no período que você vai comer, que a gente chama de janela alimentar, usar uma estratégia que mantém essa insulina equilibrada, ou seja, que não estimule tanto essa insulina, que não faça esse efeito rebote de insulina, né? E aí a gente associa esse jejum intermitente, esse período de jejum, com essa estratégia para manter ali a insulina equilibrada. E insulina equilibrada fala de saúde, fala de melhorar diabetes, níveis, né, de pré-diabetes, fala de melhorar esteatose hepática, fala de melhorar e processo inflamatório, porque se a insulina tá alta, significa que tem muita glicose entrando, e aí essa insulina ela meio que perde a sua função, né? Olha para você ver. E aí, um paciente que é diabético, ele acaba tendo um processo inflamatório, né, ali por causa do excesso de glicose, por causa do excesso de insulina, que perde a sua função, e aí ele acaba desenvolvendo outras doenças. E aí tem toda uma síndrome metabólica envolvida aí nesse contexto da insulina. Então, o jejum intermitente, além de ser autofágico, autolimpante, ele traz equilíbrio hormonal, saúde, longevidade e, quando bem associado, emagrecimento.